Olá! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 10, que aborda um tema, essencial do direito constitucional: princípios e defesa institucional. Pois é, um assunto que é a espinha dorsal, não só para a prova, mas para a própria atuação de quem exerce uma função pública, né? A nossa missão aqui hoje é ir além do texto da lei e entender a lógica por trás de tudo isso. Exatamente. E o professor Lessa nos propõe pensar nisso em duas frentes. Primeiro, naqueles princípios que funcionam como verdadeiros escudos do cidadão contra o poder do Estado. Certo. E, em segundo lugar, no manual de instruções que todo agente público, e aí entram os notários e registradores, precisa seguir à risca. Vamos começar pelos escudos. Perfeito. O ponto de partida é a ideia de que a Constituição não é só uma lista de regras, mas o que o material chama de uma arquitetura de princípios. E o princípio que sustenta todo esse edifício, a viga mestra mesmo, é o devido processo legal, o famoso Due Process of Law, que está lá no artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Parece simples, né? Mas é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O professor Lessa desdobra esse conceito em duas dimensões, e isso muda o jogo. Exatamente. Entender essa dualidade é crucial. A primeira dimensão é a formal. Pensa nela como se fossem as regras do jogo. O procedimento. Isso, o foco é no procedimento, no rito. O processo seguiu todas as etapas. Houve citação, a pessoa pôde se defender, teve acesso às provas. A pergunta aqui é bem direta. O caminho foi justo? Ok, o procedimento foi seguido. Mas e se o resultado, mesmo com o caminho todo certinho, for um absurdo completo? Aí, olha só, entra a segunda dimensão, a substantiva. Ela é mais profunda, sabe? Mais filosófica. Imagina que a prefeitura cria uma lei que diz que passar no sinal amarelo gera uma multa de R$ 10.000. Nossa! Formalmente, a lei existe, o processo para multar pode até seguir o rito correto. Mas o conteúdo dessa lei, a decisão em si, é completamente desproporcional. irracional. É um abuso de poder vestido de legalidade. Entendi. O devido processo substantivo é o que nos permite olhar para essa lei e falar: olha, isso aqui é legal no papel, mas é materialmente injusto. É um freio contra a arbitrariedade do Estado. Ele olha para o conteúdo da decisão e pergunta: a decisão é justa? É razoável? Isso é fundamental. Então, um ato pode ser formalmente perfeito, mas substancialmente inconstitucional. E desse princípio maior nascem outros, como o contraditório e a ampla defesa. Sim. No dia a dia de um cartório, isso aparece, por exemplo, num processo de dúvida registral ou num processo disciplinar contra um funcionário. Sem dúvida. E é exatamente nesse ponto, no processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, que o material do professor Lessa acende um alerta vermelho para uma das pegadinhas mais clássicas da FGV. Qual seria? A súmula vinculante 5 do STF. Ah, essa é uma que quebra a intuição de muita gente, porque a gente sempre associa ampla defesa com a figura obrigatória de um advogado. E é aí que mora o perigo na prova. A súmula diz com todas as letras: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. É contraintuitivo. Muito. Mas a lógica do STF é sutil. O Supremo entende que a ampla defesa no PAD está garantida pela possibilidade do próprio servidor se defender. A autodefesa. Isso, a autodefesa. Ele pode apresentar documentos, arrolar testemunhas, recorrer. O que a súmula diz é que a presença de um advogado, a chamada defesa técnica, não é uma condição de validade do processo. Entendi. A defesa garantida, mas não necessariamente a defesa por um advogado. Exato. É um detalhe que decide a questão na prova. Precisa estar na ponta da língua. Entendido. Um ponto sutil, mas decisivo. Então, esses são os escudos que protegem o cidadão, mas e do outro lado do balcão? Isso nos leva direto para o Manual de Instruções do Agente Público, o coração da atuação estatal, o famoso artigo 37. Exato. A gente sai do campo da defesa do cidadão e entra no campo dos deveres do administrador. E o mnemônico que todo concurseiro conhece, o LIMPE, é o nosso guia aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. E esses princípios valem para a administração direta, indireta e, claro, para os delegatários também. Vamos dissecar cada letra. Começando pelo L, de legalidade. Para o cidadão comum, a regra é: pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe. Para o administrador público, a lógica se inverte, certo? Completamente invertida. O administrador é um escravo da lei. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Não tem espaço para vontade pessoal ou achismo. Certo. Para o notário e o registrador, isso se traduz numa atuação vinculada. Ele não pode criar uma exigência que não está na lei, nem pode dispensar um requisito que a lei impõe, por mais que pareça razoável fazer isso. A segurança jurídica depende disso. Ok, seguindo para o I de impessoalidade. Esse princípio me parece ter duas faces. Exatamente. A primeira face é a da isonomia. Tratar todos os cidadãos de forma igual, sem privilégios ou perseguições. A segunda é a da finalidade. O ato administrativo deve sempre buscar o interesse público. Nunca o interesse pessoal do gestor. Jamais. E é aqui que entra aquela regra do parágrafo 1º do artigo 37 que a FGV adora explorar, a proibição de promoção pessoal. O clássico dos clássicos. A publicidade de obras, serviços, campanhas do governo, ela deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Ela não pode, de jeito nenhum, conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. A ideia é republicana, né? Profundamente. A obra não é do prefeito, é do município. O serviço não é do governador, é do Estado. Certo. O próximo é o M de moralidade. Como que a gente diferencia a moralidade administrativa da moral comum do dia a dia? Honesto, de boa fé, no exercício da função. E o mais interessante aqui é que um ato pode ser perfeitamente legal, cumprir todos os requisitos formais, mas ser anulado por ser imoral. Mesmo sendo legal. Mesmo sendo legal. Imagina um gestor que desapropria um terreno por um valor justo, tudo dentro da lei. Mas ele faz isso só para prejudicar um adversário político que é dono do imóvel. O ato é legal na forma. Mas imoral na sua intenção. Perfeito. Faz todo sentido. Depois temos o P de publicidade. O dever de transparência. Isso. A regra é que os atos da administração sejam públicos, abertos ao controle de qualquer cidadão. O sigilo é a exceção absoluta. E como o professor Lessa bem aponta no caderno, uma consequência direta desse princípio é o dever de motivar os atos. Claro. No mundo dos registros, a nota devolutiva é o exemplo perfeito. O registrador não pode simplesmente dizer "não vou registrar". Ele precisa dizer o porquê com base na lei. É a publicidade dando as razões do ato. E por fim, o caçula dos princípios, o E de eficiência, que foi incluído pela emenda 19 de 98. Isso, ele não é originário de 88. Ele reflete uma mudança de mentalidade na administração, de uma visão puramente burocrática para uma visão mais gerencial. Resultados. Exato. Eficiência aqui significa prestar o serviço público com presteza, perfeição, buscando o melhor resultado com o menor custo possível para a sociedade. Falando em artigo 37, o material destaca um ponto de jurisprudência que é extremamente relevante e bem complexo. A questão da prescrição para ações de ressarcimento ao erário. Sim. A intuição diz que o dano ao patrimônio público deveria ser cobrado para sempre, né? Teve que equilibrar essa proteção ao erário com o princípio da segurança jurídica, que exige que as situações se consolidem com o tempo. E a decisão foi uma virada de chave. Total. A regra geral agora é que sim, as ações de ressarcimento ao erário prescrevem. O Estado tem um prazo para cobrar o prejuízo. Mas tem uma exceção. Tem. E aqui está o detalhe que a FGV explora a exaustão. O Supremo criou uma exceção nuclear. São imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em atos de improbidade administrativa dolosa. A palavra-chave é dolosa. Essa é a palavra que vale ouro na prova. Dolosa. A intenção do agente muda tudo. Não é só sobre o dano, é sobre a má-fé por trás dele. Entendi.
Se o gestor foi só incompetente e causou um prejuízo, o Estado tem um prazo para cobrar. Prescreve. Mas se ele agiu deliberadamente, com a intenção de lesar os cofres públicos, essa dívida com a sociedade se torna, em tese, eterna. Perfeita síntese. É exatamente esse o raciocínio. Se a questão na prova falar em improbidade culposa ou em um ilícito civil comum, lembre-se, prescreve. A imprescritibilidade é a exceção da exceção, só para o dolo na improbidade. Ok, fizemos a análise dos conceitos. Agora vamos amarrar tudo isso. Se quem está nos ouvindo pudesse levar apenas os pontos mais cruciais dessa nossa conversa para a prova, com base no fichamento estratégico do caderno, quais seriam? A revisão é a alma do negócio, né? Eu destacaria 3 pontos de atenção máxima. Primeiro, repetindo para fixar. Súmula vinculante 5. Advogado em PAD não é obrigatório para a validade do ato. Grave isso. Ok. Segundo ponto. A imprescritibilidade, como a gente acabou de ver, ela só se aplica ao ressarcimento por ato de improbidade administrativa dolosa. A banca vai tentar te confundir com atos culposos ou outros ilícitos. Fique atento à palavra dolosa. Certo. E o terceiro? E o terceiro é a legalidade estrita para o delegatário. O notário registrador não tem a autonomia de vontade do particular. A atuação é vinculada, presa à lei. Não se pode criar nem dispensar requisitos. A caneta só se move conforme a partitura da lei. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar um caso prático que o professor Lessa trouxe, que é quase cômico. O caso do prefeito Cotonete. Ah, o famoso prefeito Cotonete. Um clássico de prova. Exato. O cenário é um prefeito conhecido pelo apelido de Cotonete inaugura um parque municipal. E aí, num gesto de, digamos, auto-homenagem, ele decide batizar o lugar de Parque Cotonete. A defesa dele é que todo mundo o conhece por esse apelido e isso criaria uma identificação da comunidade. A pergunta é, pode isso? Parece um caso de livro sobre o princípio da impessoalidade. E é exatamente isso. A resposta, como o gabarito comentado no caderno aponta, é que a conduta viola flagrantemente o princípio da impessoalidade, na vertente de vedação à promoção pessoal. O fato de ser um apelido notório não só não afasta a violação, como na verdade a confirma. Porque a associação é imediata. Imediata e inequívoca. Não adianta dizer que a Câmara Municipal aprovou o nome por lei, porque uma lei municipal não pode validar um ato que é materialmente inconstitucional. E, claro, não é uma forma de prestação de contas, mas sim um desvio de finalidade claro. Exato. A vitória nas urnas dá ao gestor a legitimidade para administrar, mas não o direito de se apropriar simbolicamente dos bens do Estado. Perfeito. Essa distinção é a essência do espírito republicano por trás do princípio da impessoalidade, e é um tema que sempre volta nas provas da FGV. Excelente. Então, depois de toda essa análise, o que tudo isso significa? Como o professor Lessa reflete no final do caderno, estudar esses princípios não é só um exercício para passar em um concurso. Não mesmo. É sobre internalizar o fundamento ético que vai guiar a futura atuação como guardiões da fé pública. É a base para uma atuação correta, justa e eficiente. E para fechar essa reflexão, o caderno nos traz uma passagem de Provérbios 21.3, que diz: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Uma reflexão poderosa, e ela nos deixa com uma questão, né? Em um mundo que cobra cada vez mais agilidade, como o princípio da eficiência se equilibra no dia a dia com o da legalidade estrita, que por natureza exige um rito e pode parecer mais lento? Onde que na prática o futuro delegatário vai encontrar esse ponto de equilíbrio? Uma ótima pergunta para se pensar. E para quem nos ouve, deixem nos comentários qual assunto vocês gostariam de ver em uma próxima análise. A sugestão de vocês é muito importante para nós. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!